dia, pais, bom dia, crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. E o nosso conteúdo de hoje será medidas de comprimento. A gente utiliza as medidas de comprimento para medir e determinar o tamanho das coisas. A gente pode classificar as medidas de comprimento em dois grupos diferentes, que são as medidas padronizadas e as medidas não padronizadas. Quando eu falo de medidas padronizadas, eu tenho que lembrar de números exatos e de instrumentos que a gente usa para medir as coisas, certo? Como trena, fita métrica, entre outros. Já quando eu falo de medidas não padronizadas, eu vou descartar aí esses objetos e posso utilizar, por exemplo, partes do corpo, como palmas, polegadas, pés, pegadas, ou ainda posso comparar tamanhos de objetos, dizendo que um é maior ou que o outro é menor. Para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse nosso conteúdo, eu vou deixar um videozinho explicativo, então prestem bastante atenção. Vamos lá! Hoje vamos falar sobre medidas de comprimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Para darmos início, vamos ver quais eram as primeiras referências de medidas utilizadas pelas pessoas. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para a pesca, e com isso a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referências de medidas, e elas usavam comprimento do pé, a largura da mão, grossura do dedo, o palmo e a passada. Só que essas medidas não davam muito certo, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, um tamanho de mão, e as medidas ficavam diferentes uma das outras. Agora, então, vamos ver quais são as medidas que se tornaram medidas padronizadas no mundo inteiro. Quando queremos medir o comprimento ou largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetros, representados pela letra CM, metros, representado pela letra M, ou quilômetros, representado pelas letras KM. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, mais certinha, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Vejamos agora alguns instrumentos para medir o comprimento dos objetos e das coisas. Régua, usada geralmente na escola para medir objetos e espaços pequenos. Na régua, há traços entre os números, e cada espaço entre um traço e outro se chama milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Fita métrica, usada geralmente pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim fazer roupas ajustadas. Trena, usada em obras e construções, assim como em serviços de alvenaria, serraria e carpintaria. Metro articulado, usado por pedreiros para poderem medir as paredes e assim definir onde fica melhor colocar as portas e as janelas. Prontinho! Agora a gente já pode partir para a atividade, que vai ser na nossa apostila de matemática. Eu vou deixar a foto lá no grupo e explicar direitinho o que é que vocês devem fazer. Depois de realizar a atividade de matemática, a gente ainda tem uma aula de artes, que eu vou estar explicando agora para vocês. Bom, pessoal, sobre a nossa aula de artes, uma pequena informação. Dia 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família, certo? E para a gente não deixar passar em branco essa data, eu tenho um desafio para vocês, que vai juntar a família de vocês com a nossa aula de artes. E o desafio de vocês vai ser fazer um desenho da sua família, certo? Você vai aí fazer um desenho bem bonito
da sua família. Bom, então é isso, pessoal, bem simples. Então realizem a atividade de matemática, tira foto, manda para mim lá no meu WhatsApp. E sobre a atividade de artes, vocês também vão tirar aí a foto do desenho de vocês, tá bom? E mandar para mim lá no meu WhatsApp. Eu vou estar compartilhando os desenhos de vocês lá no grupo, certo? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula!